Convido aos amados irmãos a abrirem as suas Bíblias em Efésios, capítulo 3, Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 21. O título ou o tema da pregação é Intercedendo pela Igreja de Cristo, intercedendo pela Igreja de Cristo. Efésios 3, 14 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, os conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nossa amada irmã Gilene de Auró mensaja aos irmãos que a epístola de Paulo aos Efésios foi escrita por Paulo, como está aqui em Efésios capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, o autor da epístola é Paulo. Essa carta foi escrita cerca do ano 62 depois de Cristo. Éfeso era uma cidade pagã da província de Ásia, uma província central na Ásia. Seguramente os irmãos já leram Atos 19, 11 a 20, onde nessa cidade se encontrava o templo de Ártemis, que para os romanos é Diana dos Efésios. Era uma personagem adorada nessa cidade, e a prática da magia tinha um papel importante na adoração dessa personagem. Então se tornou um centro de prática ocultista nessa época. Paulo permaneceu mais de 3 anos junto à congregação de Éfeso, bastante, evangelizando, ensinando e pastoreando essa igreja. E poderíamos dizer que a epístola aos Efésios é recheada de oração. Se os irmãos têm suas Bíblias abertas, capítulo 1, verso 3 ao 14, é uma doxologia, uma adoração, oração, adorando a Deus. O verso 3 diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, porque fuimos escolhidos em Cristo. O Pai nos escolheu nele, fomos predestinados
a gente tem redenção em Cristo, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E o verso 15, Paulo novamente ora. Ele ora a partir do versículo 17 e fala: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, os conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo pede sabedoria, revelação. No verso 18, iluminação dos olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, é uma carta recheada de oração. E o capítulo 3, verso 14 a 21, também é uma oração do apóstolo Paulo. E ele começa no versículo 14 dizendo: por esta causa. Por que causa? Por esta razão. E a gente poderia voltar no capítulo 2. Por que razão o apóstolo Paulo se põe de joelhos diante do Pai? O capítulo 2, verso 5, fala que a gente estava mortos em nossos delitos. E Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O verso 11, Ele une gentios e judeus na mesma igreja, por meio da cruz. E como igreja, o verso 22 do capítulo 2, somos habitados como santuário de Deus no Espírito. Então Paulo, por essa causa, por essa razão, ele se coloca de joelhos, porque ele fez uma pausa no capítulo 3, o capítulo 3, verso 2 a 13, ele faz um parêntese e retoma o capítulo 2 e diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. As versões mais antigas tem, por exemplo, a revista e a corrigida, tem: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, o Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Mas não fere este versículo, porque o capítulo 1, verso 3, deixa bem claro quem é o Pai. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ora ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele afirma: me ponho de joelhos. Os judeus normalmente oravam de pé, com as mãos estendidas aos céus. Mas aqui vemos Paulo que está de joelhos. Ele ora porque ele está diante da urgência de interceder pela igreja. Se humilha de uma forma tremenda diante de este Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso deveria ser também no seu trabalho, porque necessitamos sempre estar intercedendo pela igreja, ajoelhar nossos corações diante de Deus e fisicamente e clamar pela igreja. E ele continua no versículo 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Seria o Pai a quem Paulo orou, é descrito como aquele que nomeia toda a família no céu e na terra. Esta ideia transmite um sentido de uma família liderada por um pai tendo a liderança sobre a família, ou uma nação que é composta
de muitas famílias, todas originárias de um pai. E nesse sentido, Deus seria o arquétipo de toda a paternidade, a fonte de todo o povo e a divisão familiar na criação. O soberano, criador do céu, da terra e de todas as coisas e de todas as suas criaturas. Mas não se trata em um sentido da paternidade universal de Deus, nem sobre a fraternidade universal do homem, como ensina o liberalismo teológico. Não se trata disso, porque Deus tem direito sobre as suas criaturas. Mas neste texto, mais bem se refere às famílias no céu e na terra. A igreja triunfante no céu e a igreja militante aqui na terra, que Deus nomeia, Ele constitui essas famílias. E sabemos que pela palavra de Deus, quem é a família de Deus? Quem é o Filho de Deus? Aqueles que receberam a Cristo e por meio de Cristo, a pessoa se constitui filho de Deus, crendo no Filho de Deus. Então, aqui o texto, o versículo 15 de Efésios 3, se refere a essa família de Deus, conforme Efésios 2, 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, é a família de Deus, é a igreja a quem Paulo se está referindo. Pero por que ele se está colocando de joelhos e chamando aquele que nomeia toda a família no céu e na terra? O verso 16 nos fala, né? Para quê? Para quê? Tem uma finalidade. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior. Então ele ora urgentemente e chama a Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Quanta riqueza tem Deus? Tem limitação para Deus enquanto à riqueza da sua glória? Sempre quando falamos de riqueza, quando é questões materiais, a gente tem uma sensação de que a gente fica mais confortável. Mas quando é questão espiritual, muitas das vezes fica difícil para nós. Mas a palavra de Deus fala que Deus tem riqueza, e riqueza da sua glória. Parafraseando o texto literal, seria assim: eu oro para que Ele, Deus, possa conceder a vocês de seus gloriosos e ilimitados recursos, pelo poder do Espírito Santo, de acordo com a riqueza de sua glória. Isto indica que a riqueza está de acordo com a natureza infinita da glória de Deus, do ser de Deus. A palavra glória transmite ideia de reflexo da essência do ser de Deus, a soma de todos os seus atributos, atributos comunicáveis e incomunicáveis. O amor, a misericórdia, a compaixão. Então a riqueza da glória de Deus é grande demais. E a gente tem à nossa disposição a riqueza da glória do Senhor. Por isso Paulo está orando. Aqui é a oração, o meio de graça, que nos põe em contato com a riqueza da glória de Deus, pela qual desfrutamos da vida, que flui dos seus atributos, por meio de Cristo e no poder do Espírito Santo. Mas isto não significa que podemos orar de acordo a nosso bel prazer. Como somos ensinados para orar nesta oração? Como?
Aí continua Paulo. Para que sejamos fortalecidos com poder mediante seu espírito no homem interior. Aqui o apóstolo utiliza a mesma palavra que se encontra em Efésios 6:10. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa força espiritual que vem de Deus, essa força que vem de Deus e a gente em um sentido está passivo e não tem inerentemente em nós esse poder. É o Espírito Santo que permite que crentes sejam fortalecidos com o poder de Deus. Este poder deve estar na esfera da pessoa interior. Está falando do coração, do ser humano. A profundeza do coração humano, que é descrita em 2 Coríntios 4:16. Enquanto o homem exterior se vai desgastando, o interior se transforma por esse poder que vem de Deus em Cristo Jesus. Então vamos crescendo a maturidade de Cristo. Precisamos, irmãos, orar, rogar a Deus por fortalecimento espiritual em nossas vidas. Começando por nós, por nossos familiares, amigos e pela igreja. Mais que nunca hoje a igreja precisa fortalecimento espiritual. E Paulo está pedindo isso. Seja concedido, seja fortalecido com poder no homem interior. Só Deus pode trabalhar no coração humano. Só Deus. E aí Paulo continua no versículo 17. E assim, uma vez fortalecido com poder no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Poderíamos colocar como subtítulo: ser fortalecidos através do poder do Espírito Santo nos leva a que Cristo more em nossos corações, fundamentado no seu amor. Porque ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Pero Cristo já não habita no crente. Sim, aqueles que receberam a Ele, Cristo habita no coração do crente. Porque Paulo fala em Efésios que a gente está unido a Ele, que a gente tem bênçãos espirituais nele. Então Paulo não está dizendo aqui que os de Efésios deveriam se converter, não. Aqui está falando um processo de santificação. Não devemos considerar que a frase para que Cristo habite pela fé no vosso coração seja a descrição de outra bênção igualmente sublime. Não seria uma segunda bênção. Como já falei, já que os cristãos já estão unidos a Cristo. Já estamos unidos a Ele. É nesse sentido o fortalecimento pelo Espírito e a habitação de Cristo no coração, ou seja, não ter o Espírito Santo e Cristo em nossos corações, não são experiências diferentes, são iguais. O Espírito trabalha para conformar-nos como Cristo, progressivamente crescendo em maturidade e experimentando o poder do Espírito e experimentando a Cristo. Isso Paulo está orando. Porque a palavra habitar se refere a uma residência permanente no grego. Que Cristo, Ele quer morar permanentemente no teu coração e no meu coração. Ele não é uma permanência temporária. Ele se estabelece no coração do crente. Cristo vem e habita em nós como mestre por excelência em nossa própria casa. Portanto, quando oramos pela igreja, somos ensinados a pedir que os cristãos cheguem a experimentar. O pastor tinha falado sobre experiencial, mais que experiência, né? De experimentar esse poder na prática, o benefício da habitação de Cristo.
em seus corações. Esta é a consequência de estarmos em Cristo. Essa condição de desfrute, deleite, tanto mais ricamente, quando mais exercitamos a fé. E continua o versículo 18. Continua no versículo 17. Queria falar rapidamente, não sei se os irmãos conhecem, um livreto do irmão Robert Manger. Meu coração, o lar de Cristo. Nosso coração é lar de Cristo. Assim ensinamos as crianças, né? Cristo quer entrar em teu coração. Sabemos que Cristo rompe a barreira, Ele vem como cavaleiro, mas Ele regenera com poder. Ninguém dá permisso para Ele. Ele quem salva poderosamente. Mas para ser didático, ensinamos assim as crianças, né? E a gente aqui está falando também como casa que Cristo habita em nós. Ele, em seu livreto, Meu Coração, o Lar de Cristo, Robert Manger retrata a vida cristã como uma casa. Como uma casa. Tenta imaginar. Tua casa, como está a tua casa? Limpa? Tua sala, tua habitação, tua cozinha. Como está a tua casa? Está limpa ou está suja? Cheio de lixo? Cheio de tantas coisas? Ele fala que ele vai na biblioteca. O que é a mente? Comparar com a mente. Jesus encontra lixo e todo tipo de coisa sem valor nessa biblioteca. Hoje em dia a biblioteca é o celular. Quantos lixos há no celular? Pornografias, coisas indecentes. A própria biblioteca hoje em dia, quantos livros, que não seja pornografia, mas livros ateus que vão contra as escrituras. Quantos lixos há? Então ele fala que ele joga fora todos esses livros da biblioteca, da sua casa, e substitui com a palavra de Deus, com a palavra de Cristo. Vai na sala de jantar, traz o menu. A gente vai, traz o menu, a gente tem nosso menu no dia a dia. Sala de jantar de apetites. Ele encontra muitos desejos pecaminosos listados em um menu mundano. No lugar de coisas como egoísmo, luxúria, lascívia. Porque nossa carne quer comer. Ele quer se alimentar de tantas coisas. Então, nossa sala de jantar tem que estar limpo de comidas pecaminosas. E revestir-nos de Cristo, da sua mansidão, humildade, da sua pureza. De buscar ser mais como Cristo, no poder do Espírito. E ele continua, irmão, é um livreto curto. Se os irmãos querem ler, Meu Coração, o Lar de Cristo, Robert Manger. E ele continua, ele atravessa a sala de estar de comunhão, onde ele encontra muitos companheiros e atividade mundana. Não é assim também muitos jovens, na universidade, no colégio, aqui no templo, cantamos, alabamos ao Senhor, louvamos ao Senhor, mas nossa linguagem muda quando estamos lá fora, no dia a dia. Começamos a falar palavras torpes e tantas outras coisas mais. E nos convertemos em simplesmente religioso. Mas Cristo habita em nossos corações, diz a palavra do Senhor. Por isso precisamos o fortalecimento do Espírito Santo, cada vez mais de ir expulsando tudo que é sujeira e lixo de nossas vidas, de nosso ser, mas é no poder do Espírito no homem interior que a gente não consegue fazer por nós mesmos. Deus é misericordioso além da compreensão, infinitamente paciente. E Ele ama seus filhos. Alguém que está em Cristo Jesus, um verdadeiro filho de Deus. Deus ama nosso pecado como filho de Deus? Não, Deus não ama nossos pecados como filho de Deus. Mas Deus nos ama. Há uma frase que diz, Deus ama o pecador. Deus ama o pecador e odeia o pecado do ímpio. Mas
nós que estamos em Cristo, que fomos justificados nele, Deus nos ama, mas odeia sim nosso pecado. Então Ele tem que limpar nossa vida de toda sujeira, porque Ele é misericordioso e paciente, soberano, e cada dia está trabalhando em nós, porque, como diz também a palavra do Senhor em João 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos a Ele, e faremos nele morada. Vou a morar, vou me estabelecer na tua casa. E Jesus falou também que Ele ia preparar uma casa no céu. E Ele vem, o já e ainda não, já está em nós. Concluindo este versículo, o ser fortalecido pelo Espírito e por conseguinte ser completamente habitado por Cristo resulta em ser arraigados e fundados em amor. Porque o versículo fala sobre isso. Na última parte, de ser arraigados e fundados em amor. Essas duas metáforas são usadas para expressar a mesma ideia. A primeira é agrícola, firmemente enraizados, fala de raiz. E a segunda é arquitetônica, firmemente alicerçado, um fundamento firme. A raiz e o fundamento do amor é Deus, que escolheu os crentes, os predestinou graciosamente, concedeu graça a eles no amado, os redimiu, fez dele uma herança, os selou com o Espírito Santo, os torna vivos, os ressuscitou e os assentou nos reinos celestiais e os colocou igualmente em uma nova pessoa no corpo de Cristo. Ou seja, estamos fundamentados, firmes no amor de Deus em Cristo, no amor de Cristo. Esse é nosso fundamento. É interessante que na carta de Efésios aparece aproximadamente 20 vezes a palavra amor. E o amor do crente por Deus aparece só uma vez. E o amor de Deus pelos crentes aparece 8 vezes. Aparece bastante o termo amor nessa carta. Por isso que Deus, em Apocalipse, repreende a esta igreja, porque eles tinham deixado o seu primeiro amor. Então, eles estavam perdendo o amor a Deus e, por conseguinte, esse amor uns pelos outros. Então, o fundamento, nosso fundamento é o amor de Deus. Essas duas metáforas falam nesse sentido. O pedido anterior de Paulo para que ele fosse fortalecido na pessoa interior, verso 16, ser fortalecido na pessoa interior pelo poder do Espírito, com o resultado de que Cristo estaria em casa em seus corações, verso 17, foi com o propósito de que eles, com que propósito? Que tinha sido fundamentado no amor de Deus, pudessem compreender o amor de Cristo e ser habitado completamente por Ele. E o verso 18, a fim de poder de compreender, ser fortalecido com o Espírito, ser habitado por Cristo, ser fundamentado no amor dele, a fim, com a finalidade de poder de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui a palavra grega de compreender significa literalmente agarrar, prender, apoderar-se. É um conhecimento intelectual. A gente conhece aqui sobre Cristo, a doutrina cristã. Todo mundo vai falar lá fora, amigos, familiares, sim, conhece o Cristo morreu, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou. Temos um conhecimento intelectual,
da obra de Cristo. Mas vai além disso, além de conhecer doutrinas cristãs, é levá-la em prática. Por isso precisamos do Espírito de Deus. Esta é precisamente a verdade que o apóstolo afirma em 1 Coríntios 2, 9 a 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos la revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Podemos ter um conhecimento intelectual da doutrina cristã, mas sem experimentá-la. Escutar sobre o amor de Cristo, mas sem experimentá-la na tua vida. Sem ter esse encontro experiencial e experimentar o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Que fala de experimentar esse amor, isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso ele fala que em um sentido, quando ele fala o comprimento, altura e profundidade, ele está enfatizando a grandeza do amor de Cristo. E os filósofos usavam essa enumeração de largura, comprimento, altura e profundidade para ensinar a totalidade do universo. Quem pode saber toda a totalidade do universo, tudo que é o universo? E para nós também saber tudo o que é o amor de Cristo e experimentar o amor de Cristo em toda a sua plenitude, é impossível. É impossível, mas Paulo está orando, porque, como eu falei, pelas Escrituras, em Cristo Jesus, podemos sim chegar a conhecer o amor de Cristo, porque Ele nos amou primeiro, Ele veio, morreu e ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Aqui poderíamos falar também que essa amplitude do amor de Cristo é refletida na aceitação de Deus, de gentio e judeu igualmente em Cristo. Podemos ver o cumprimento do amor de Cristo no fato de Deus Pai nos ter escolhido antes da fundação do mundo. Fala de eternidade, o cumprimento, a eternidade. A altura fala do amor de Cristo em Deus, de nos ter abençoado com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Podemos ver a profundidade do amor de Cristo quando Ele veio e foi assim, em um sentido, sofreu o inferno por nós, na profundeza, pela nossa depravação, Ele sofreu por nós. Então, na profundidade do abismo, em um sentido espiritual, na cruz do Calvário, sofrendo o cálice da ira do Pai. O pastor Russell Shea fala que a largura se refere que abrange todo tipo de pessoas. A largura. O comprimento abrange todos os tempos, as gerações. O comprimento, a altura, estende até o céu para trazer o Filho amado esvaziado de sua majestade, para onde também nos levará. E a intercessão de Cristo nas alturas. E a profundidade, como eu falei, suportou infinito sofrimento para expiar os nossos pecados. Além disso, as dimensões espaciais se encaixam bem com as metáforas agrícola e arquitetônica, o fundamento do amor de Deus em nossas vidas. As 4 dimensões delineam tanto a profundidade da compreensão quanto a vastidão das coisas a ser compreendidas. Paulo orou para que os crentes pudessem compreender as vastas dimensões do amor de Cristo, como resultado de que eles pudessem conhecer experimentalmente aquele amor que ultrapassa o conhecimento. Compreender completamente o amor sacrificial de Cristo está além da nossa capacidade, de qualquer ser humano. Seu amor contínuo pelos crentes é igualmente incompreensível. Na verdade, não importa quanto conhecimento tenhamos sobre Cristo, seu amor incrível ultrapassa esse conhecimento. E quanto mais conhecemos esse amor, quanto mais conhecemos o amor de Cristo, mais devemos louvá-lo por isso. No entanto, o mero conhecimento de seu amor não é o fim.
Em vez disso, ele resulta em um propósito final, a saber que possamos ser preenchidos em direção a toda a plenitude de Deus. E segundo o teólogo Hodge, presbiteriano, ele fala, entre aspas, este amor de Cristo, embora exceda o poder de nossa compreensão, embora passe de nossa compreensão, ainda é questão de conhecimento experiencial. Você não pode ter essa experiência por mim, nem eu por você. Você tem que ter essa experiência pessoalmente e juntamente com a igreja, aqueles que são redimidos. Ele fala, podemos saber como é excelente. Eu posso experimentar que o amor de Cristo é excelente, maravilhoso, livre, desinteressado, longânimo e que é infinito. Eu posso experimentar. E acrescenta que este é o conhecimento mais sublime e santificador, de ser amado por Cristo e de abraçar o amor de Cristo. Aquele que assim conhece o amor de Cristo por eles, se purificam como ele também é puro. E ao conhecer o amor de Cristo, seremos cheios de toda a plenitude. E concluindo o apóstolo Paulo aqui, o verso 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Neste versículo, Paulo irrompe com uma doxologia, na qual declara a glória e a magnitude do poder de Deus. Que Deus promete, Ele cumpre. O que Ele manda, Ele capacita a fazer. Se Ele está mandando em sua palavra, é porque Ele vai fazer. Então a gente tem que tomar posse das promessas verdadeiras de Deus em nossas vidas. Porque Ele mandou, Ele capacita a fazer. Ele dá os meios. O versículo 20 expressa 3 verdades. Primeiro, Deus é poderoso para fazer tudo. Paulo não consegue cogitar a ideia de que Deus seja limitado por algum poder fora de si. Ele é todo poderoso. A segunda verdade é que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Paulo vai terminar essa parte dizendo que ele pode pedir mais ainda. Já tinha pedido tantas coisas, não é? Ser fortalecido no poder do Espírito no homem interior, compreender e conhecer o amor de Cristo, que é grande demais, mas ele vai além, falando que Deus poderia dar mais. A extensão do poder de Deus ultrapassa a esperança e imaginações do coração humano. Essa expressão seria muito mais abundantemente. É um superlativo, superabundantemente. Graça abundante, poder abundante, amor abundante está à nossa disposição para ser cheio de Cristo. Como sempre cantamos uma canção aqui, cheio de Ti, Senhor, cheio de Cristo, não cheio de lixo, não cheio de pecado, comandando a nossa vida. Temos que estar cheio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Maestro. E a outra verdade, este poder que em nós opera é a medida e o meio da capacidade ilimitada de Deus fazer por nós e em nós muito mais do que pedimos e recebemos. Em conclusão, Paulo dá glória a Deus. Ele dá glória a Deus. Esta é a última vez que a glória é usada na carta. E na carta de Efésios, palavra doxa. Ela transmite um reflexo da essência do ser de alguém. Os atributos de Deus, o esplendor de Deus, o poder e brilho de Deus. Em sua criação, a igreja na qual os judeus e os gentios crentes estão unidos, de fato a igreja não poderia ter surgido sem ele, sem Cristo. O final desta doxologia é único. Ambos os termos, geração e para sempre, são usados, indicando uma mistura aparente em tempo, na terra e na eternidade. Todas as gerações, isto é, toda a vida humana,
darão louvor eternamente. Portanto, Deus deve ser glorificado e Ele é glorificado, começando com a era presente e continuando na eternidade. Da eternidade à eternidade, Deus é glorificado. Paulo marcou o fim da sua oração e doxologia com amém, um termo que ele usou quase exclusivamente para encerrar doxologias, sempre para encerrar doxologias. Seu uso básico é confirmar que acabou de ser declarado. Aqui é um sim ao louvor que acabamos de expressar. Não reflete o orgulho de Paulo. Significa que ele é um orgulhoso, está achando que o homem que ora muito, que busca muito ao Senhor. Ele estava essencialmente dizendo: deixe-me repetir isso novamente. É como nossa oração deve terminar também, meus irmãos, quando oramos, com adoração e confiança de que Deus, a quem adoramos e oramos, é todo-poderoso e fará muito mais do que pedimos ou pensamos. Aqui, para a conclusão, umas aplicações que mexem também conosco, porque oramos pouco realmente. Eu falo por mim. Quão frequentemente você tem orado pela Igreja de Cristo? Quanto tempo você inverte em orar pela Igreja de Cristo, a Igreja Universal? Que lugar a intercessão pelo santo tem ocupado na sua agenda de oração? Quantas horas? É importante marcar também, porque há muitas coisas para pedir e a gente se move aqui por tempo. Jesus uma vez falou para seus discípulos: não haveis podido orar comigo 1 hora? Devemos ter a consciência quando oramos, de modo que nossa oração deve sempre ser tendo em mente a grande família de Deus, composta de nações, povo, tribo, língua, como nossa irmã Maísa está ensinando lá na comunidade. Eu sei que a igreja está orando por ela, por esse grupo e outros grupos, porque a família de Deus é grande. E como a igreja tem sustentado aos missionários e como tem orado também. E que continuemos e mais abundantemente a interceder também. Quão fervorosa e continuamente você tem buscado e orado pela plenitude de Deus, para vencer pecados que você não consegue, e pede fortaleza no poder do Espírito para expulsar e tirar tudo que impede conhecer mais do amor de Cristo na sua vida, e orar por outros irmãos, para que o músculo espiritual de teu irmão cresça, e que não andemos aqui caminhando nesta terra como derrotados lá fora, irmãos, sino como triunfantes em Cristo. Não estou falando de triunfalismo vazio, estou falando de vencer em Cristo e viver a vida cristã, e que as pessoas vejam Cristo em nós, porque a gente é sal e luz neste mundo, e a gente tem que enxergar a cada um de nós e ver o brilho da glória de Cristo em nós, e ver essa diferença, esse gozo que ultrapassa todo entendimento, esse amor. Eles têm que ver em nós, irmãos, porque é um poder sobrenatural que vem dos céus. O cristianismo é sobrenatural, irmãos. Temos que ter isso em conta. Vá além da razão, se é razonável, mas é supra-racional, como sempre temos escutado. Sim, apoiado nas Escrituras, mas a gente nos deu armas. Fortalecei-o no Senhor e no poder da sua força. Que busquemos experimentar o amor de Cristo no dia a dia. Que isso seja nosso objetivo supremo. Que o amor de Cristo seja o todo para nós. E vamos orar nesta noite, meus irmãos, tendo em mente também que Ele nos amou primeiro, que por isso nós amamos a Ele. É o amor de Deus que foi derramado pelo Espírito Santo, que nos foi dado, e é pela sua graça que estamos de pé. Vamos fazer uma oração para concluir.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito é teu nome, Senhor, da eternidade a eternidade. Oh Senhor, tu eres magnífico, tu eres glorioso, Senhor, e te damos a glória, a honra, Senhor. E nos sentimos, Senhor, limitados, nos sentimos, Senhor, fracos, débeis, necessitados de Ti, Senhor. E pedimos a Ti, Senhor, nos colocamos de joelho, nossos corações diante de Ti. Queremos que cada vez mais, progressivamente, crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E que Cristo habite em nossos corações pela fé. Ser fortalecido pelo Teu Espírito no homem interior. E conhecer cada dia mais o amor de Cristo, que ultrapassa todo entendimento. Dando glória e honra a Ti, Senhor. Dando glória aqui na igreja, pelos séculos do século, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Tu és bem-vindo aqui.